É claro, o problema da liberdade de expressão e da cassação ilegal de perfis no Twitter não é um problema popular ainda. Não é o suficiente para mobilizar milhões de pessoas nas ruas, como aconteceu no impeachment de Dilma. Mas tudo pode acontecer à medida em que as elites e as instituições se mexem. Se estes processos acontecem, muito mais pode vir à tona. O Brasil vive um momento de encruzilhada. Até pouco tempo atrás, parecia que não havia força capaz de levantar a voz contra os desmandos de Alexandre de Moraes. O Congresso Nacional silenciava, a imprensa omitia o que se passava e veio à tona Elon Musk. Elon Musk traz com ele a repercussão da imprensa internacional e a própria imprensa nacional começa a mudar a forma como trata o problema. Vieram os editoriais, vieram alguns jornalistas pegando mais leve, chegamos ao ponto do Fantástico cobrir uma manifestação convocada por Bolsonaro sem sequer um adjetivo. A manifestação não foi nem fascista e nem golpista dessa vez. Parece que houve um chacoalhão. Então surgiu a expectativa de que, olha, foi longe demais e Alexandre vai conter a si mesmo. Mais ou menos como Ulisses, na Odisseia de Homero, o capitão do barco que, sabendo que vai atravessar o mar onde há sereias e sabendo que pode ceder ao canto das sereias, resolve determinar que a sua tripulação o amarre ao mastro. Amarrado ao mastro, ele determina que a tripulação tape os ouvidos com cera, para que ele pudesse ouvir o canto das sereias e não cair no canto das sereias. Um exemplo histórico da literatura histórica que representa esse empenho em resistir às tentações do poder. O poder é como o canto da sereia, e o estadista, aquele que se preocupa com a Constituição, com a lei, com o Estado de Direito, mesmo quando sente o desejo de ceder ao chamado do poder, ele manda se amarrar ao mastro do navio. Isso requer humildade. Humildade de saber que é vulnerável e de saber que o poder, o exercício absoluto do poder, é o canto das sereias que termina por destruir os navegadores. Não, parece que Alexandre de Moraes não quis exercer esse autocontrole. Vencida a hipótese da autocontenção, é preciso tentar entender o que pode fazer parar o arrobo de exacerbação dos limites do poder judiciário. Isso é, o que pode fazer voltar a ter eficácia o sistema de freios e contrapesos da Constituição. Por mais que a brincadeira de Elon Musk de comprar a Rede Globo tenha levantado esperança em alguns, expectativas em outros, a verdade é que não há nem X, nem Wall Street Journal, nem The Economist com capacidade para transformar a realidade brasileira. A realidade brasileira terá que ser transformada de dentro para fora. São os brasileiros que precisarão enfrentar a crise constitucional e, com maturidade, encontrar os caminhos para voltar a trazer o STF para o mesmo nível dos demais poderes constituídos, como quis a Assembleia Constituinte de 88, como quis o texto constitucional. É, portanto, preciso olhar para o Brasil e encontrar aqui as forças para
fazer essa reconstitucionalização do país. E essas forças podem ser de 3 ordens. E eu ouso dizer que a transformação real só virá quando estas 3 ordens de forças se alinharem por uma transformação. A primeira é a ordem institucional. É preciso que as instituições se empenhem para limitar novamente o poder do judiciário. Dentro das instituições, a primeira que cabe indagar se fará algo, principalmente depois das notícias da Folha de São Paulo de que alguns ministros do STF estariam incomodados com o tamanho da repercussão dos atos de Alexandre de Moraes. A primeira pergunta é: será que os pares de Alexandre de Moraes estão dispostos a contê-lo? Pode até parecer que sim pela notícia da Folha, mas as notícias não parecem se confirmar na realidade. Parece difícil acreditar que o Supremo Tribunal Federal, que até aqui endossou essa linha de conduta de Alexandre de Moraes, vai exercer a limitação desta linha que até aqui parece ter apoiado. Não parece ser no Supremo que Alexandre encontrará resistências. Talvez no Senado. A Constituição entrega ao Senado o principal papel no sistema de freios e contrapesos. O Senado é o vigilante do Supremo Tribunal Federal. Mas Pacheco, em meio a tudo o que aconteceu, o presidente do Senado preferiu falar sobre o PL 2630, ou seja, preferiu referendar aquela versão original que foi para a mídia de que o errado era Elon Musk e era necessário regular as redes sociais. Pacheco chegou a pedir à Câmara, indiretamente, que votasse o texto que o Senado tinha feito a sua parte. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Não parece ser também do Senado, pelo menos sob o comando de Pacheco, que virá a reordenação dos poderes no Brasil. Para onde olhar, então? Se nem o Supremo e nem o Senado parecem fazer a sua parte, talvez o Poder Executivo pudesse fazê-lo. Preocupado parece estar o governo com tudo que se passa. Preocupado e incomodado. Incomodado porque, bem ou mal, aquele equilíbrio que garantia a paz de Lula da Silva parece estar se desfazendo. Nós falamos disso semana passada. Parece que o paraíso do PT está terminando e isso poderia forçar Lula da Silva a pedir um pouco mais de calma ao Supremo Tribunal Federal. Também não parece ser esse o sinal. O próprio Lula parece que quer se fazer de alheio ao que está acontecendo no Brasil. Deu essa declaração sobre as manifestações em Copacabana nesse fim de semana. Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio do Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, fazer um filme e publicar na internet, Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, dos fascistas. Não. Ou seja, Lula não está vendo o que está acontecendo no Brasil porque está tirando foto de ninho de João de Barro no Palácio do Alvorada. Começou parecendo Biden, mas terminou sendo Lula mesmo, chamando de fascistas os que se manifestaram. Ou seja, Lula, com toda a dificuldade que seu governo começa a enfrentar, de forma mais dura agora, também prefere pisar no acelerador contra a oposição e nem sequer belisca a embreagem. Não será de Lula que virá a pacificação e a calmaria na Praça dos Três Poderes. Não, Lula não fará esse papel de conter Alexandre de Moraes. Parece que no campo institucional há apenas
uma luz no fim do túnel. É a CPI do abuso de autoridade que está proposta na Câmara dos Deputados pelo deputado Marcel Van Hatten e que Lira, atritado com a presidência da República, parece estar disposto a desengavetar. Gilmar Mendes já pulou na frente dizendo que não cabe CPI para investigar as atribuições do Poder Judiciário. No princípio, uma CPI que investigasse atos do Supremo Tribunal Federal seria inadmissível, seria inconstitucional. Não acredito que o presidente da Câmara tenha se pronunciado nesse sentido. Acho que o ambiente político está muito tumultuado e o tribunal muitas vezes é trazido para essa rinha, para esse ringue. Então, e muitas vezes de forma indevida. Ora, ao contrário do que parece entender Gilmar Mendes, a Constituição não disse que não pode haver CPI para investigar atos do Poder Judiciário. O regimento do Senado diz que não se pode instaurar uma CPI para investigar as atribuições do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Mas aí é que está. A CPI é sobre abusos de autoridade. Dizer que ela não pode se instaurar é dizer que abusar da autoridade é uma atribuição do Poder Judiciário, o que obviamente não é. Portanto, não há impedimento legal ou constitucional para a instauração desta CPI. Lira parece disposto a abri-la. Se aberta a CPI, ela é talvez o primeiro caminho institucional para voltar a limitar o abuso que vem do STF. Será suficiente? Não. Não, porque nós dissemos que há 3 ordens de poder. A primeira é o poder institucional, que, na nossa análise, só tem um caminho pela CPI da Câmara. Mas há mais 2 camadas de exercício de poder que são necessárias. A segunda, além do institucional, é o papel das elites. As elites brasileiras terão de se manifestar. Quem é a elite? A elite é qualquer pessoa que contenha em si uma parcela do exercício do poder. Esse poder pode ser de comunicação, pode ser um poder de mobilização, pode ser o poder econômico. Quando é que as elites brasileiras vão se manifestar? Talvez lá no impeachment de Dilma, as elites tenham exercido o seu papel porque a economia sofreu demais. Precisou-se do impacto econômico para que a classe média e as lideranças saíssem às ruas e provocassem uma reação. É verdade, o Brasil enfrenta um problema crucial na economia. E o governo tem diante de si 2 alternativas. Permitir que o ajuste econômico aconteça para sanear a economia do Brasil, sanear o déficit público, mas produzir um resultado de curto prazo que é negativo na economia, digamos, à la Javier Milei, ou o governo pode adiar a crise econômica, postergá-la para não sofrer os impactos políticos das dificuldades econômicas que o Brasil acontece. Se o governo fizer isso, ele está semeando uma crise maior ainda no futuro. É verdade, ele escapa da imediatidade, mas ele causa um problema muito maior no futuro. As elites brasileiras aceitarão este movimento de aumentar a crise postergando-a ou exigirão ajustes imediatos? André Esteves já mandou o recado dizendo que a reeleição de Lula não parece um caminho fácil. É verdade, ele exerce um papel institucional que não o permite bater de frente com o governo. Para que ele chegue a dizer isso, representa alguma coisa. Algo incomoda a Faria Lima e a economia brasileira. Há algo de podre no reino da Dinamarca. E isto suscita a parte da elite brasileira a começar a questionar o estado de coisas no Brasil.
seja o governo, seja a falta de limites ao que se passa no Poder Judiciário. Se as instituições e a elite precisam se mexer para algo mudar no Brasil, há um terceiro papel, que cabe ao povo. O povo do Brasil. O povo que lotou as ruas no impeachment de Dilma Rousseff. O povo que, chamado, foi para as ruas, não em manifestações como a da Paulista e a de Copacabana. As manifestações da Paulista e de Copacabana foram chamadas por Jair Messias Bolsonaro. E tiveram as duas, uma certa estética de campanha eleitoral misturada com manifestação. Com cara de manifestação, porque de verde e amarelo, de novo, centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas. Mas com cara de campanha, com um set list montado para terminar no grande líder político, neste caso, Bolsonaro. Com direito a efeitos sonoros, a músicas preparadas e um ensaio que parece ter acontecido, dando a linha do que seria dito. É verdade, Paulista e Copacabana colocaram muita gente na rua, muito mais na Avenida Paulista do que em Copacabana. Mas é verdade também que estas duas manifestações não parecem ser o suficiente para mobilizar a população brasileira. Não, o povo em grande número não saiu às ruas ainda no governo Lula. E isso facilita o discurso que Lula fez, dizendo que as manifestações são dos fascistas. Afinal, fascista é quem se organiza politicamente contra Lula, na cabeça dele. Não, o povo ainda não se manifestou. E talvez o ponto econômico seja um. Talvez o fato da crise não ter chegado no bolso do cidadão comum preserve ainda a paz que Lula tem nas ruas. Ou a falta de concretude do discurso da liberdade de expressão. Lá com Dilma, o povo via fotografias de malas de dinheiro na sala de Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais. É uma fotografia muito mais forte do que os prints das decisões esdrúxulas que a Suprema Corte brasileira tem exarado. São poucos os brasileiros que conseguem entender o linguajar jurídico de despachos, decisões, sequer entendem os meandros do devido processo legal que foram quebrados para a emissão destas decisões. É claro, o problema da liberdade de expressão e da cassação ilegal de perfis no Twitter não é um problema popular ainda. Não é o suficiente para mobilizar milhões de pessoas nas ruas, como aconteceu no impeachment de Dilma. Mas tudo pode acontecer à medida em que as elites e as instituições se mexem. Se estes processos acontecem, muito mais pode vir à tona. O Brasil vive um momento de encruzilhada. Antes que o alarme soe para toda a população, antes de grandes manifestações populares pedindo reformas e mudanças ainda mais profundas. Esta é a encruzilhada do momento. Para que lado vão cada um dos atores políticos? Para que lado se mexerão os líderes da direita, do centro e da esquerda? A direita encampou o discurso da liberdade de expressão, a ponto de o centrão e parte da esquerda chamarem Elon Musk de um extremista de direita, porque faz o discurso da pura e simples liberdade de expressão. O centrão está com a bola. O centrão decidirá se o Brasil vai retomar a liberdade de expressão e voltar a fazer um diálogo maduro sobre as suas instituições ou não. Porque a esquerda parece que não quer um debate maduro. Não quer tratar dos assuntos constitucionais. Quer o PL das fake news, quer a criminalização da desinformação, que na verdade nada mais são
do que, dizem eles, o controle social das redes. Social não será, será governamental. Querem o controle do governo e de alguns órgãos do governo, como a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, sobre as redes sociais. A esquerda, que durante os regimes militares na América Latina dizia censura nunca mais. A esquerda, que durante os regimes militares da América Latina se encampou como a senhora da democracia. Esta esquerda apenas sentou na cadeira de presidente da República no Brasil e em outros países do continente e já tirou a máscara. São democratas de Araque, dando-se-lhes a oportunidade de exercer a censura, não se amarraram no mastro, jogaram-se ao canto das sereias e querem que todos nós nos afoguemos com eles.